Quero que vocês abram as suas Bíblias aí para a gente estar dando uma meditada nesse salmo. Glória a Deus. Esperar o pessoal vir para poder a gente fazer uma leitura juntos aqui. Salmo de número 73. Glória a Deus. Vamos lá. Quando vocês acharem, me dão um sinal, tá? Maravilha. Esse estudo aqui falando sobre o inferno. Desde para a próxima vez, né? 33? 73. 73. Maravilha. Salmos. Está basicamente no meio da Bíblia, né? Glória a Deus. Então eu vou estar lendo. Diz assim. Essa é a primeira. Por que o justo sofre, por exemplo? É uma pergunta. Por que o justo sempre sofre? Por que o cristão sofre? Por quê? É a pergunta que o pessoal fez. Mas tem mais perguntas que a gente pode fazer no dia a dia, no contexto do cristianismo, né? Que nós não encontramos resposta. Eu não vou lembrar agora, mas... Caminhão? Vai brincar. Vai lá no quarto, vai. Vocês têm algum questionamento? Vocês perguntaram e não tiveram resposta? Eu sei que na hora sim. Por que Deus permite isso? Porque Deus permite isso. Não importa a situação. Por que Deus permite? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, vai. Uma criança que ela está no ventre, né? Olha, uma criança está no ventre, ela chega a nascer e no parto morre. A pergunta é, por que Deus permitiu que fosse gerado e que chegasse a nascer? Ao contrário, a mãe morre e a criança fica. São perguntas que abalam a fé de quem tem uma fé fraca. Quem não está estabilizado fica perturbado. Entendeu? São coisas terríveis. Então, bem falado isso aí, porque isso aí é uma das coisas que mais se pergunta. Outra coisa. Por que as pessoas ruins, né, que fazem tanta maldade, permanecem com vida, né? E as pessoas boas morrem. E as boas morrem. Uma pergunta também interessante. Por que os bons ficam? Não, os bons morrem e os ruins ficam. Não, É isso mesmo. Por quê? A resposta também é bíblica, né? Me foge a memória aqui agora o texto, tá? Mas a Bíblia fala assim em Deuteronômio que as coisas reveladas Deus deu a nós, mas as encobertas só pertencem a Deus. Ou seja, tem coisas que não vai ser explicada de forma nenhuma. O que está na Bíblia é o suficiente para nós. O que saiu disso aqui não tem como a gente dar uma explicação. Então não existe teologia fora da Bíblia, tá, irmãos? Teologia só está dentro da Bíblia. Fora da Bíblia, antes e depois, não tem. É só essa. É o suficiente para nós. Agora, perguntas, resposta que não tem pergunta, só Deus vai explicar. E talvez só na eternidade. E se Ele quiser ainda, né? Que Ele é soberano, Ele não precisa. Igual, tem pessoas que sofrem de uma enfermidade. Eu pergunto, por que Deus permite eu ficar com essa enfermidade, né? E sofrer tanto com essa enfermidade? Ele não pode me curar? Alguém, inclusive, que serve a Deus, né? Sim. É verdade. Que ora tanto tempo para uma cura e Deus não cura. Deus cura o Como fulano, o ciclano. Como tem ao contrário, né? Não é cristão, tem câncer, por exemplo, e é curado, né? Às vezes vai lá na igreja, dá o testemunho, mas não permanece com a fé em Cristo. E outros passam a vida inteira carregando um câncer, por exemplo, e morre sendo cristão. Então é umas perguntas assim que é muito complexo e é difícil a gente for ficar pensando nisso. É a soberania de Deus. Ele permitiu e um dia Ele vai explicar tudo. Gente, eu permiti isso por isso, né? A gente não pode pensar o que Deus está pensando. A gente não vai conseguir. Jesus disse para Pedro, né? O que eu faço hoje não entende, mas amanhã entenderás. Tem coisas que nós vamos entender amanhã mesmo. Tem coisas que só na eternidade, se Ele quiser explicar, né? Então é o que em mim é Deus, mas tudo de ruim sou eu mesmo. É isso que eu falaria. Tudo de ruim que eu realizar é eu mesmo, mas tudo de bom que acontecer é Deus, porque de mim não tem nada de bom. Se aconteceu alguma coisa boa, se eu falei alguma coisa boa, se eu fiz alguma coisa boa, foi Deus na minha vida. Tudo de mal que eu fiz foi eu e tudo de bom foi eu. Isso é o que eu falaria, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa,
As aves estão falando a mesma coisa, tá? Bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração, mas sobre mim eu quase me desviei. Ele falou aqui, eu quase me desviei. Então vamos lá, um cara que era levita da casa do Senhor, da tribo de Levi, vivia pela fé, pela dependência de Deus, ele fala aqui, eu quase me desviei. Quanto a mim, eu quase me desviei. E no versículo 3, ele fala o porquê que ele quase se desviou. Já teve algum momento na sua vida que você quase se desviou? Eu já, várias vezes. Meus pés escorregou, quase que eu caí, quase que eu saí da presença de Deus. E ele fala, quase que eu me desviei, versículo 2. E a resposta, pelo fato dele ter dito que aqui esse salmo é uma confissão, ele está confessando um período difícil que ele passou na sua vida, uma crise emocional que ele viveu. Ele fala, quase que eu me desviei. Quem pode ler o versículo 3? Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então aí está a resposta. Vamos lá, o versículo 2 fala assim, eu quase escorreguei, quase me desviei, certo? A pergunta é assim, mas por que, Asaf, você quase desviou? A resposta do versículo 3. Porque eu olhei o quê? O quê? Tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Exato. Então está Tinha aí a inveja resposta. dos ímpios. Ele começou a olhar para a vida das pessoas lá fora, certo? Para a vida dos ímpios. Ele começou a ter inveja dos ímpios, porque os ímpios tinham muita prosperidade, muita riqueza, e ele não tinha. Por que ele não tinha? Quem sabe por que ele não tinha? Por que ele não tinha riqueza? Acabei de falar. Porque era Deus era herança dele? Porque Deus era herança dele. Porque ele era Ele era da levita, tribo de né? Levi, não podia ter herança, então ele foi tentado a ter inveja. Né? Ele caiu numa tentação que não era para ele, mas ele caiu. Certo? Então ele foi tentado e passou a olhar para aqueles que tinham riqueza. E não olhou para alguém que era rico na presença de Deus, não. Tá? Olhou para alguém rico sem Deus, que é o pior ainda. Né? Então está aí a resposta por que ele quase se desviou. Porque ele, por um momento, tirou o olhar de Deus e começou a olhar para os ricos, para a riqueza.